retornando, né? Vamos retornar aqui. Então, vocês acabam de ver, né? Um fígado bonito, assim, e um fígado cheio de gorduras, tá? Então, icterícia, o que é que a literatura traz? Icterícia nada mais é do que concentração de bilirrubina no sangue, tá? Que essa concentração elevada, ela pode estar associada, sim, a uma doença hepática, né? Então, ela pode estar aumentada pela presença de uma doença hepática, ou também, eu já falei no início, se houver um impedimento do fluxo da bile, que foi até aquela questão daquele vídeo que eu trouxe para vocês, que quando passa o alimento pelo duodeno, hormônios produzidos fazem com que a vesícula biliar se contraia e libere a bile. Mas se tiver cálculos ali nos ductos, claro que não vai ser possível liberar essa bile, então a gente vai ter uma elevação de bilirrubina, que está sendo, claro, continua sendo produzida, e ela não está sendo liberada e não está fazendo o efeito dela, né? Que é emulsificar os alimentos, né? Principalmente as gorduras. Então, a gente vai perceber que tem um aumento dessa icterícia por uma doença hepática associada, ou até por destruição de eritrócitos. A destruição dos eritrócitos maciça, ele também causa icterícia. Então, muito cuidado também, porque pode ser essa causa, tá? Então, como Hall e Porte, ele fala que na presença de obstrução dos ductos biliares, a bilirrubina ela não entra no intestino. Lembrem daquele vídeo que eu passei no início da aula? Então, a bilirrubina ela não vai passar por aqueles ductos, não vai entrar no intestino. Em consequência disso, aí a gente vai ter, né, uma ausência do urobilinogênio na urina e também uma ausência nas fezes. Então, por isso que os pacientes que têm doenças hepáticas, um sinal seria as fezes claras, tá? Alcoolia fecal. Então, a gente percebe que as fezes são quase brancas. Por quê? Porque quando a bilirrubina, pessoal, ela entra em contato com o processo todo ali do intestino, daquele quimo que vai passando, aquele bolo alimentar, que vai sendo absorvido os nutrientes, a bilirrubina está ali junto, fazendo todo o processo de emulsificação. Quando ela não está presente, claro que ela não vai produzir o processo dela natural é a produção de urobilinogênio, então se ela não produz urobilinogênio, não vai dar aquela cor, né? Ela vai estar ausente na urina e não vai dar cor às fezes, porque o que dá cor às fezes é realmente essa substância urobilinogênio, mas ela só vai existir se houver bilirrubina lá misturada naquele bolo alimentar que vai formar as fezes do indivíduo, tá bom? Então, se você vê um paciente ou uma pessoa reclamando, dizendo que as fezes estão claras, isso aí já é um sintoma clássico de algum comprometimento hepático, tá? Ou até a gente pode ter apenas uma obstrução da vesícula biliar. Então, a gente vai ter que ver o que é que está acontecendo com esse paciente. Então, é a mesma coisa, né? Então, eu já falei que a concentração de bilirrubina no sangue está elevada. Então, a gente vai observar nas escleróticas, né? Nas escleras e na pele. Então, vai se tornar amarelada ou amarelo, né? Esverdeada, como ele coloca, que é conhecido como icterícia, tá? Então, vocês já viram pacientes com icterícia? Já viram mesmo ou só de livro? Já viram? Eu nunca vi. Nunca vi. Só de livro. Amarelado? Só em livro, né? Aqueles olhos mais amarelos, enfim. Só de livro. Pronto. Mas, se você tivesse a oportunidade de ver no estágio de vocês, você vê que é bem característico a pele. Aí você me perguntou, professora, aquele paciente negro mesmo, como é que a gente vai ver icterícia naquele paciente? A gente vai ver uma icterícia importante nas escleras. Claro que a raça negra, ela já tem umas escleras um tom mais amarelo, isso é verdade, é algo fisiológico, mas quando a gente vê icterícia, a gente olha as palmas das mãos desse paciente, né? E as palmas dos pés também desse paciente. Então, quando a gente olha,
vira a mão, vê a palma da mão, a gente vê um tom amarelo desse paciente, então a gente percebe que esse paciente ele está com o processo de icterícia já instalado, tá? Então, outra questão que também tem um paciente hepático é a hipertensão portal. Hipertensão portal nada mais é do que a pressão aumentada no sistema portal, tá? Que resulta da obstrução do fluxo sanguíneo dentro e através do fígado lesionado. O que significa isso? Se eu tenho um fígado lesionado, todo o aporte sanguíneo que chegar naquele fígado, ele está lesionado, então ele não vai absorver adequadamente aquele sangue, né, para metabolizar as diversas proteínas, nutrientes, o que vier naquele sangue, né, daquele 80% de sangue que o fígado recebe. Se ele está lesionado, então ele não vai ter as funções normais, então ele não vai receber tudo que o corpo oferecer. Então, aqueles 80% de sangue que está indo para o fígado não está sendo, não tá passando por ele, porque ali existe um processo cicatricial, existe uma lesão cicatricial. Então, como ele não recebe da mesma forma que a veia porta está demandando para ele, então eu vou gerar ali uma zona de alta pressão. Então, quando eu gero uma zona de alta pressão naquela veia porta, então eu vou ter essa hipertensão portal, mas qual é o comprometimento real dessa minha hipertensão portal? Eu vou ter um direcionamento de líquido, porque se eu tenho no vaso um processo de hipertensão, o vaso começa a liberar líquido para o espaço externo, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer liberação de líquido para a cavidade peritoneal, para o peritônio. Então, a gente vai perceber que esses pacientes com cirrose hepática, com hipertensão portal, ele vai ter um comprometimento e um processo, né, patológico chamado de ascite. Ascite, vocês sabem o que é, né? Ascite, que é aquele líquido acumulado na cavidade abdominal, que é o peritônio. Pronto. A ascite é isso, e ela decorre, muitas vezes, de um comprometimento da veia porta. É o que a gente mais observa, que é a relação de causa e efeito. Se eu tenho uma hipertensão portal, então, eu tenho um comprometimento, né, de líquido em cavidade abdominal. Então, várias vezes o paciente, ele pode ter que fazer paracentese, retirada de líquido da cavidade abdominal. Eu trouxe um vídeo sobre a paracentese para vocês observarem. Lembre da... Hã? Eu já ia lhe perguntar isso, que hoje eu vi isso aí mesmo. Eu pensei que a senhora ia falar da paracentese. Pronto. E a gente pode fazer como enfermeiro, Cláudio, aquele sinal de piparote, né? Com as mãos espalmadas, né? No abdômen, um lado, e a gente vai dar algumas batidas, né? Do outro lado, e a gente vai ver uma onda de um líquido que a gente vai sentir na palma da mão. Eu acho que vocês começam a lembrar da nossa primeira aula, que estava de anamnese, e a gente fez esse sinal de piparote. É um sinal clínico, né? Uma anamnese, a gente consegue perceber. Claro que é muito claro quando o paciente está com líquido ascítico, o abdômen fica muito distendido, o sinal de piparote é positivo. Se for fazer uma ultrassom abdominal, vai ver que tem uma quantidade de líquido muito grande naquela cavidade. Que eu vou trazer o vídeo para vocês. Pronto. Então, e esse procedimento se repete sempre, como tipo assim, uma hemodiálise? Sempre, sempre. Quando o paciente é cirrose hepática, é paracentese de repetição. Porque você vai tirando, como o fígado, Cláudio, ele já está lesionado, então vai gerar sempre aquela hipertensão na veia porta, sabe? Sempre aquele sangue, aquele aporte sanguíneo vai querer entrar, vamos dizer assim, a grosso modo, entrar naquele fígado, e como ele está cicatrizado, existe uma lesão do parênquima, ele não vai passar pelo fígado, não vai transitar no fígado, então vai gerar aquela hipertensão portal. Então, por mais que a gente tire o líquido novamente vai ser acumulado em cavidade abdominal. Então, vai ser uma parasitese de repetição. E a gente precisa entender que esse paciente, ele precisa ser submetido à paracentese, porque o líquido abdominal, ele compromete a parte respiratória do paciente. Ele começa a pressionar o pulmão desse paciente. Então, às vezes, a gente chega lá na UTI e a gente vê aquele abdômen ascítico e o paciente em franco desconforto respiratório
por conta de acúmulo de líquido. Então, não adianta, vou fazer oxigênio, vou administrar oxigênio, faz uma nebulização, ou então a gente faz a nebulização, faz o oxigênio, eleva mais a cabeceira. Não adianta. O problema dele se chama líquido em cavidade abdominal. Enquanto eu não retirar o líquido, ele não vai sentir o conforto. Então, o problema não é o pulmão. O problema é a pressão exercida pelo líquido em cavidade abdominal, que vai acabar pressionando o diafragma e pulmão. Às vezes, ele se sente mais confortável numa posição de decúbito lateral. Certo? Entendeu? Pronto. Entendi. Então, essa hipertensão portal, ela, claro, ela vai ocorrer, né? E muitas vezes ela pode ser também resultante de obstrução, né? Do fluxo sanguíneo. Então, não se descarta uma obstrução daquele fluxo sanguíneo, por exemplo, se eu tiver uma placa de ateroma bem naquele espaço da veia portal. Então, eu vou ter como o sangue, ele vai muito para aquela área, 80%, né, do sangue que a gente tem vai para aquela área, então ele vai gerar uma zona de hipertensão ali também, por obstrução, tá? Então, todos os fatores contribuem para a ascite decorrente de uma hipertensão portal, certo? Se qualquer hipertensão portal vai ter extravasamento de líquido para a cavidade peritoneal, para a cavidade abdominal. Então, a gente pode ver até quantidades de 20 litros ou mais na cavidade peritoneal. Isso já foi relatado pela própria literatura. Imagine 20 litros em cavidade, né, abdominal desse paciente. E esse líquido, geralmente, ele ainda tem aquela questão que o paciente, ele tem paciente com cirrose hepática, ele não produz albumina, e a albumina, só para relembrar, é uma proteína que impede que o líquido saia do vaso sanguíneo. Isso eu estou falando a grosso modo, certo? Para que vocês entendam, a albumina, ela é responsável por deixar o líquido dentro do vaso, que é importante para manter até a pressão desse paciente, certo? Níveis pressóricos do paciente, a gente tem que ter líquido dentro do vaso, correto? Claro que os componentes do sangue, com tudo, né? Os eritrócitos, o plasma, tudo tem que ter. Mas se a gente não tem albumina, a gente acaba perdendo ainda mais para o espaço intersticial. Então, a gente perde muito também para a cavidade abdominal. Então, a gente tem que ficar sempre repondo albumina, porque com a saída desse líquido para a cavidade abdominal, sai também a albumina. Então, a gente perde a albumina, então fica muito rico em albumina esse líquido. Então, quando um médico faz a paracentese, ele sempre faz reposição de albumina para esse paciente. Aqui é típico de um abdômen ascítico. Então, você vê que é diferente falar de abdômen globoso e abdômen distendido. Abdômen distendido, olha a cicatriz umbilical. Quase você não vê cicatriz umbilical, que é umbigo. Você vê que a pele, ela fica brilhosa, né? A pele brilhosa, e você começa a ver até veias colaterais, certo? De tão distendido que tá. Claro que essas veias colaterais, eu vou explicar lá na frente, que é por conta dessa hipertensão portal, que acaba sendo o sangue, ele tem que recrutar outras veias como escape, como saída. Então, ele começa a recrutar outras veias, inclusive as veias esofágicas, que aí o paciente ele fica com varizes esofagianas, com varizes esofágicas. A gente vai aprender lá na frente. Então, isso é um sintoma comum de paciente, né, que está com ascite. Ele desenvolve, claro, dispneia, desconforto respiratório, e tem esse quadro aqui que vocês estão vendo. Eu vou dar um clique aqui no vídeo, onde a gente vai ver uma paracentese, para vocês verem como é que ocorre a paracentese, para quem nunca viu, nunca teve a oportunidade de ver.
Perceba que ele pega o gelco, ele vai introduzir esse gelco. Ele vai botar um equipo depois, conectar. Claro, ele vai colher líquido, né? Para poder avaliar, né? Avaliar a citologia, ver o que é que tem esse líquido. Pronto. Quem pode me apontar um erro aí nesse vídeo? Quem pode? Os vasinhos no chão. Não, a gente até... Hã? O médico estava de relógio. Isso, o médico não tem jeito, né? Tava de relógio. Não pode, né? Mas vocês observaram, no chão até que fica, viu, Zara? Porque tá fechado ali, o sistema, entendeu? Entre o equipo e o frasco. Agora, o uso de adorno é totalmente proibido, né? Então, relógio, nem pensar. Procedimento estéreo, que ele usa luva estéreo, enfim, que faz a degermação da área. Mas vocês viram como é interessante a paracentese do paciente? Então, vocês imaginem... E sai muito líquido, pronto. Vocês imaginam, pode ser até 20 litros. Imagine a quantidade de líquido que tinha naquele paciente. Então, automaticamente, vai fazendo aquele procedimento e vai repondo a albumina, que perde a albumina, como eu falei, certo?
Então, vai sempre fazendo a reposição com albumina, tá? Então, eu até coloquei, né, para vocês detectarem, avaliar a parte da enfermagem, fazer anamnese com o sinal de Piparote para detecção de onda de líquido, quando o paciente também, ele é um paciente que ele tá com esse ascite abdominal, então a gente precisa avaliar o quê? Que eu falei, o padrão respiratório, né, desse paciente. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente precisa avaliar o padrão respiratório desse paciente, porque esse paciente tem aquela cavidade abdominal importante, então, sempre observar isso. Vai ser de repetição? Sim, vai ser de repetição. Quando o paciente está com cirrose hepática, será de repetição. E a gente precisa sempre atentar para os diversos riscos que esse paciente tem. Esse paciente, ele vai ter produção de edema, então a gente vai ver na próxima aula. Ele vai ter produção de edema, então o paciente ele vai estar edemaciado, o paciente de cirrose hepática, porque ele perde líquido, né, para o terceiro espaço também, esse paciente, porque ele tem reserva de albumina menor, né, então ele não está produzindo albumina, então a albumina é o que deixa o líquido dentro do vaso, então se ele tem hipoalbuminemia, ele começa a perder líquido para o terceiro espaço, que é o espaço intersticial. Então, a enfermagem, para que tipo de avaliação? Antes da gente até na próxima aula falar de varizes esofágicas, e concluir um pouquinho sobre cirrose hepática, a gente entrar em gastrite, né? As gastrites, ou então a hemorragia digestiva alta, eu vou definir ainda. Mas, de antemão, o que a enfermagem ela tem que avaliar? Tem que avaliar a condição de pele do paciente. Então, preciso avaliar se o paciente ele tem icterícia, independente se ele for cirrótico ou não, mas a condição de pele a gente tem que avaliar desse paciente. Então, ver as mucosas, tá, desse paciente, ver o padrão respiratório desse paciente sempre, né? Esse paciente, a gente tem que avaliar e analisar os exames desse paciente. Então, se ele estiver lá no Hospital de São Gonçalo, no estágio, que porventura vocês forem realizar, é preciso avaliar e acompanhar esse exame laboratorial, ver a elevação de enzimas hepáticas, tá? Se ele tem um distúrbio de coagulação associado, o registro em prontuário que ele tem um distúrbio de coagulação, tem um tempo de coagulação alargado, ou seja, coagula mais lentamente, né? Então, eu tenho que ter toda a cautela para procedimentos invasivos nesse paciente. Inclusive, até uma passagem de sonda nasoenteral tem que ser muito bem avaliada, porque a gente vai entender na próxima aula que paciente com comprometimento hepático, ele vai ser um paciente que tem uma propensão a varizes esofagianas, as varizes esofágicas. Então, quando ele tem uma varizes no esôfago, se eu passo uma sonda nasoenteral, eu posso estar lesionando aquela varizes e aí rompendo. Uma vez rompida, o paciente vai sangrar, a ponto de ter que vir, chamar a endoscopia, colocar um balão de Blackmore, vou mostrar o balão de Blackmore na próxima aula, para vocês verem a situação grave que é uma simples passagem de sonda nasoenteral. Então, até a passagem de sonda nasoenteral tem que ser muito bem discutida com o médico. A gente vê, às vezes, o paciente que é cirrose hepática e que ele é um paciente com varizes esofágicas. Então, a gente precisa ver com a cautela de passar essa sonda. Se não se sentir seguro, pode pedir para que o próprio médico passe, então, a sonda nasoenteral, mas sempre você tem que ter sua autocrítica, sabendo que o paciente cirrótico, ele tem muita chance de estar com varizes esofágicas. Então, preocupação com essa questão do distúrbio de coagulação, avaliar a questão de plaquetas desse paciente, às vezes esse paciente ele evolui com plaquetopenia, se esse paciente tem ascite, avaliar o líquido e circunferência abdominal. Quando a gente fala assim, claro, às vezes o hospital ele não dispõe daquela fita, né, para avaliação da medida da circunferência abdominal. Se, claro, tiver
é de bom tom que a gente faça essa avaliação diária, para ver se tem esse aumento de líquido acítico. Mas quem está acompanhando diariamente o paciente, visualmente, a gente percebe, claro, que o paciente ele pode ter um aumento de circunferência abdominal, e isso comprometer o problema, a parte respiratória dele, que é o que a gente mais se preocupa, e até o conforto desse paciente. Edema, né, que é o sinal de Cassífos, vai avaliar edema desse paciente, se esse paciente está edemaciado. Claro que precisa ser relatado isso. O médico, quando vê paciente de cirrose hepática com edema, às vezes ele vai e solicita pressão de albumina para deixar líquido dentro do vaso, para enxugar esse paciente. Aí você tem que observar se o paciente está edemaciado, ele está apresentando diurese satisfatória, avaliar o que está sendo, que está saindo desse paciente, também é importante, né? O que está entrando e o que está saindo desse paciente. Observar as drogas que são hepatotóxicas, né? Observar a infusão dessas drogas, volume dessas drogas, o tempo de infusão, porque às vezes até o tempo de infusão, uma droga que é feita mais rápida, ela pode causar uma lesão, né, no tecido, né, hepático desse paciente. Então, tudo isso é bom a gente, como profissional de saúde, a gente está avaliando nesse paciente de cirrose hepática. É um paciente que é uma bomba relógio, que pode explodir no seu plantão a qualquer momento. Então, é um paciente que provavelmente, se ele tiver muito acítico, se ele já tiver torporoso, se ele estiver já em confusão, provavelmente esse paciente ele pode ter um risco, né, de evoluir para uma intubação. Isso tudo vai depender do quadro desse paciente. A questão da amônia, eu quero que fique bem claro para vocês que, como o fígado ele não consegue transformar amônia em ureia, essa amônia na corrente sanguínea, ela chega em nível de encéfalo. Chegando do encéfalo, ela, claro que tem alto potencial destrutivo de células neuronais. Então, esse paciente, ele desenvolve uma encefalopatia hepática. Não sei se vocês já ouviram falar, mas encefalopatia é uma doença, né, uma patologia do encéfalo ocasionado por amônia, secundário a uma lesão hepática. Por isso que é encefalopatia hepática, e não uma encefalopatia viral. Por exemplo, se a gente tem um quadro de encefalopatia viral, é uma lesão encéfalo provocada por um vírus. Quando eu falo encefalopatia hepática, é uma lesão do encéfalo secundária a um problema hepático, que nesse caso é a albumina, é a amônia. Então, se eu tenho uma amônia elevada, esse meu paciente, ele pode desenvolver um quadro de confusão mental, né? Pode ficar confuso esse paciente. E a depender do grau de encefalopatia hepática, ele pode evoluir para um estado de Glasgow mais profundo, né? Mais rebaixado, um rebaixamento de nível de consciência importante, que muitas vezes o médico, para preservar vias aéreas, resolve até entubar esse paciente. Mas aí a gente percebe, professora, por que o paciente ele tem cirrose hepática e está com rebaixamento de nível de consciência? Justamente por isso, porque ele ali o fígado não está convertendo amônia em ureia, está percorrendo a corrente sanguínea, então o pH está mais ácido, tá? E está lesionando as células do encéfalo, as células neuronais. Então é preciso reverter isso. Como é que reverte? Com medidas, né? Como é que reveste as medidas para encefalopatia hepática? Uma das coisas que eu já relatei é fazer uso de antibióticos para destruir as bactérias intestinais, porque elas também produzem amônia, tá? E outra coisa é fazer com que esse paciente ele evacue, mas com uma quantidade maior, mais vezes, evacuação, dejeções. Por quê? Porque toda vez que ele faz dejeções, que eu estimulo essa dejeção dele, eu também estou liberando, estou tentando tirar mais essa amônia acumulada, tá? Nesse paciente. Então, na próxima aula, a gente vai tratar mais de varizes esofágicas, tá? Não daria tempo da gente fazer isso hoje. E eu vou entrar um pouquinho só, pincelar um pouco mais de cirrose hepática.
e talvez hemorragia digestiva alta, viu? Se a gente conseguir fazer dentro do horário da aula, a gente faz também a parte de hemorragia digestiva alta. Alguma dúvida em relação a esse tema, o que foi abordado até então? Tem alguma dúvida? Eu tenho, Pro. Eu queria saber se aquela doença barriga d'água tem alguma coisa a ver. Como é barriga d'água? É porque esses termos eu não conheço. Se eu não me engano, é esquistossomose. Se for esquistossomose, sim, tem Aí tudo tem a ver. A ver com a ascite? Sim, se a esquistossomose tem tudo a ver, porque a esquistossomose, lembra das causas intrahepáticas? Então, a esquistossomose, ela causa uma lesão no fígado, e claro, efeito rebote, lesão no fígado vem associado com hipertensão portal. Hipertensão portal, acúmulo de líquido em cavidade abdominal, então faz aquele acúmulo de ascite, né, de líquido acítico em peritônio. Tem tudo a ver em relação a isso. Vocês podem também, eu vou parar